Questãozinha bem específica sobre ligações químicas, mais especificamente aí geometria molecular, um papo bem puxado, beleza? Cara, galera, meu irmão, pelo visto, ó, aqui no Rio já tinha abandonado um tempinho, né? A maioria dos vestibulares estão esquecendo esse lance de regra do octeto, ok? Porém, assim, galera, eu não estou muito preocupado se vocês que realmente querem ou não aprender química para a vida de vocês. Acredito que eu esteja falando aqui com pouquíssimos alunos que realmente vão fazer química ou engenharia química, tá? E vão fazer medicina, relações internacionais e história. Meu irmão, vão pegar isso aqui, ó, depois da prova, dar a bica, nunca mais vai querer ver na vida. Ou seja, então vou tentar dar uma adaptada nesse papo de regra do octeto que ajuda, mas não define como não definiria nessa questão. Então a gente tem que ficar ligadão. Então, vamos ver o vídeo inteiro. Segue a vinheta. Pronto, galera. Bom, antes de mais nada, galera, lembrem, eu sou professor de cursinho e nem químico sou, tá, galera? Fiz biologia na Unirio, mas fiz minhas optativas lá na química, fiz química. O pessoal me achava meio diferente, para não dizer maluco, porque eu fiz química analítica, fiz química orgânica, fiz umas optativas meio maluco, porque eu realmente gostava muito de química, tá? Mas eu não sou químico. Então, se eu falar umas teorias assim meio loucas, umas invenções, tá? Lembrem, eu não estou muito preocupado com isso. Na verdade, eu não estou nem um pouco. Quero que vocês acertem as questões. Então, essa questão ela vem com situações bem específicas, tá? Bem específicas. Então, eu vou tentar ajudar vocês, tá? Numa leitura para a gente deixar de lado a tal regra do octeto, mas não totalmente. Não totalmente, porque ela ajuda. Ela vai ajudar, inclusive, na maioria das vezes. Então, para aquele aluno que não precisa de um assunto tão esmiuçado, meu irmão, a regra do octeto, como eu falei, muitas vezes ela vai te ajudar. Mas a nossa UERJ aqui no Rio, né, ela já fez questão que você não podia se pegar. O Enem já veio com aquela questãozinha do xenônio tal do gás nobre que, meu irmão, ele faz, né, se estabiliza lá com trocentos elétrons. Então, filhão, fiquem ligados nisso. Vamos lá. Assinar a alternativa que apresenta corretamente a geometria molecular dos compostos tetrafluoreto de silício, ok? Pentacloreto de fósforo, hidreto de fósforo e íon nitrito. Então, assim, de antemão, você já tinha que saber, né, a fórmula molecular dessa galera. Então, tetrafluoreto de silício, até fácil, né? Agora, o que vocês vão ter que ficar ligado, ó, vou botar aqui, tá com os grupos, mas vou botar aqui também as antigas famílias 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Eu vou deixar os gases nobres aqui de fora, beleza? Lembrando que eles se ligam, né? A questão do Enem sobre o xenônio que o diga, né? Desmistificou bastante aí a brincadeira que os gases nobres não se ligam a ninguém. Beleza? Mas tudo bem, vou entrar nessa polêmica agora. Então, o silício, cara, ele tá aqui, ó, na mesma família do carboninho. Eu gosto dessa classificação mais antiga porque ele representa o número de elétrons da última camada, certo? Então, como eu falei, você tinha que se ligar na fórmula molecular dessa galera. Então, eu tenho aqui o tetrafluoreto de silício. Então, o silício, que está na família 4A, ó, ele tem 4 elétrons na última camada. E aí fica um alerta. Antes de, né, termos que utilizar a ideia do nosso queridíssimo, da nossa queridíssima regra do octeto, lembra aqui, ó, tem um primeiro período, segundo período, ok? Terceiro período, ok? Quarto período, ok? Não tem mais ninguém aqui não, beleza. Então eu só estou colocando isso, ó, para relembrar que o primeiro período ele tem, né, o subnível S, o segundo período tem o S e o subnível P, e o terceiro período, ok, ele tem, ó, o S, o P e o D, beleza? Fica ligado nisso.
que eu estou falando? Porque vai ter uma relação aí com a tal do que muitos professores, inclusive, chamam de expansão da regra do octeto. Não tem expansão, na verdade, a regra do octeto, meu irmão, o maluco já deu a bica há muito tempo nela. Ela é trabalhada no ensino médio de maneira didática, beleza? Meramente didática. Inclusive, muitos livros já estão vindo sem essa ideia do regra do octeto, tá? Mas como eu falei, para acertar a prova, ela vai te ajudar. Então, o que acontece? Para você trabalhar com o segundo período, tá? A regra do octeto ela vai te ajudar bastante, beleza? Tá? Ela vai te ajudar bastante. No terceiro período, a gente já vai ter uma fugida razoável desse papo. Mas vamos lá, o silício ele vai estar ligado a 4 flúors, ok? Então aqui, ó, o flúorzinho, lembra que o flúor está aqui, ó, na família 7A, tá? Então lembra que o flúor ele tem 7 elétrons na última camada, beleza? Fazer 2 aqui, ficou um pouco apertado, beleza? Então ele tem 7 aqui, beleza? Faz 7 elétrons, 7x para diferenciar, ok? O flúor. Perfeito. Maravilha, maravilha. Pronto, tá aqui o outro flúor. E botei do lado, quero botar em cima. Deixa eu apagar aqui para não ficar zoado. Maravilha, pronto. Então lembra o seguinte, como ele faz, como o silício tem 4 ligações, ele pode sim, numa boa, fazer, né? Ele tem 4 elétrons, né? Ele pode fazer aqui as 4 ligações, assim como o carbono. Beleza? Estão na mesma família, propriedades químicas bem semelhantes. Então, essa geometria aqui vocês conhecem muito bem como tetraédrica. Essa aqui é famosa, beleza? Essa aqui não tem nada de absurdo, ok? E aí, o que acontece? No outro composto, ele fala aqui de pentacloreto de fósforo. Esse aqui eu tenho certeza que deu uma bugada na mente de muitos, porque não é uma geometria tão famosa assim. Então, pentacloreto de fósforo, tá? Então, PCl5, beleza? E aí, galera, muita gente normalmente, né, se enrola exatamente por quê? Porque o nosso queridíssimo fósforo, ele já tem 5 elétrons. Aí você fala, porra, Vitão, tem 5 elétrons esse puto e ele, cara, só faria 3 ligações. Só que aí que tá o equívoco. Essa galera do terceiro período, ó, por ter o subnível de livrinho, ele vai conseguir, tá, ter orbitais livres ali para fazer mais ligações. Então você vai ver o fósforo, como nesse exemplo aqui, estabilizando com mais de 8 elétrons, fugindo a tal da regra do octeto, beleza? O mais difícil aqui é a gente representar o cloro e fazer razoavelmente a geometria, né, bonita que a gente tem para esse cara, tá? Então o que acontece? Deixa eu botar aqui, na verdade, esse eletrinho aqui eu vou botar aqui um pouquinho mais de lado, tá? Para botar isso aqui um pouquinho mais para cima. Pronto, acho que assim eu vou conseguir com muito esforço, tá? Então tem aqui o cloro, maravilhoso, tá? Tem um outro cloro aqui para frente. E aí você já tá falando, pô, Vitão, você já puxou aqui, ó, uma ligação, né? 2 ligações e 3 ligações, ó, o fósforo aqui já tá com quantas ligações, galera? Já está com 3, ou seja, ele já está com 8 elétrons. Mas ele pode tranquilamente puxar um outro clorinho aqui. Beleza? E um outro clorinho aqui. Maravilha. Então ele vai fazer. Ó. Então repara que esse fósforo está estabilizando aqui numa boaça com 10 elétrons. Ó. Ele é muito falado em provas. Olha o enxofre aqui do lado, ó. Você vai ver um enxofre estabilizando razoavelmente com 12, tá? Com 12 elétrons, beleza? Então não tem problema. Essa galera aqui, ó, do terceiro período vai poder fugir tranquilamente.
E aí, gente, o que eu gostaria de tentar fazer aqui com vocês, tá? Reparem só, neste caso aqui, tá? A gente teria essa ligação, ok? Esta ligação aqui bonita, esta ligação, beleza? Esse cara aqui, na verdade, a gente tinha que estar um pouquinho inclinado para a gente fazer com a mesa digitalizadora mais difícil, uma espécie de um triângulo aqui, como se fosse a base, ok? Desse triângulo. E do fósforo aqui a gente consegue, ó, né, determinar como se fosse a parte, um triângulo que a gente vai fazer para cima e um triângulo que a gente vai fazer para baixo. Então a gente tem um triângulo, né, para baixo, ok? Olha só que espetáculo. E um triângulo para cima. Então, por isso que ele é chamado, ó, né, de bipirâmide ou bipiramidal, beleza? Tá? Aqui ele chamou de bipirâmide trigonal. Enfim, tem várias formas aí de dar nome, beleza? Então, eu, pelo menos, acho a fórmula desse cara não é muito comum em vestibulares tradicionais, beleza? Tranquilo? Então, em princípio, ó, a gente teria aqui, bom, a gente já teria tirado a C, porque a primeira é tetraédrica, tetraédrica, né? Aí a gente teria bipiramidal, ok? Trigonal, ele só mudou o nome aqui, bipiramidal trigonal, bipirâmide trigonal, né? O cara veio, né, cheio de maldadezinha aí nos nomes, enfim, né? Nada tão relevante assim, beleza? Mas vamos lá, que tem mais. Aí, no terceiro, cadê? Hidreto de fósforo. Hidreto de fósforo, tá? Vocês teriam que saber que o hidreto de fósforo é o pH3, beleza? Então, ele cai na ideia muito semelhante para, né, trazer os mais tradicionais, tá? A nossa queridíssima amônia, ó, até porque a amônia, o nitrogênio, está na mesma família aqui, ó, 5A. Beleza? E por que é semelhante, Vitão? Porque ó, o fósforo, como ele tem 5 elétrons, e ele puxa aqui 3 hidrogêniozinhos, olha que espetáculo, né? Aí a gente caracteriza a famosa, né, geometria piramidal. Só que ele gosta de chamar aqui, ó, de pirâmide trigonal, beleza? Bom, piramidal muito mais simples, né? Mas enfim. Então, assim, de cara, já ficou trigonal planar. Aqui ele botou na D, né? Trigonal planar seria algo razoavelmente como o do... Vou pegar aqui o trióxido de enxofre, tá? Que seria esse aqui, ó. Né? Olha que inclusive o enxofre, ó. Lembra que aqui ele está com 12 elétrons. Beleza? Então aqui não ficou nenhum parzinho de elétron livre. Aqui tem um parzinho de elétron livre. Beleza? Tranquilo? Então, realmente, a D caiu fora. Certo? A outra também, a A, então ficou realmente, aqui já dava para matar a B. Maravilha? E ele botou o íon nitrito. Olha só o íon nitrito, galera. Na UERJ, o que, inclusive, a questão que meio que surgiu com esse lance do fim das ligações, inclusive da ligação dativa, né, foi o íon nitrato. Porque qual a ideia, galera? Lembra que o lance do nitrogênio já ter 5 elétrons, beleza? Quando ele faz, ó, vou botar aqui, e lembrando que isso é um íon, beleza? Né? Então, se é um íon, no caso um ânion, tem um eletrinho a mais nessa jogada, lembra o seguinte, ó, com o oxigênio, ele vai fazer 2 ligações aqui, pã, bonitona, né? Já faz, ó, já vou botar aqui as 2 ligações. E aí o que acontece? Esse cara, ele tá com o oxigênio com 8, e esse oxigênio aqui, cara, o que vai acontecer? Ele só vai fazer uma ligação. Deixa eu apagar aqui esse eletrinho aqui para ficar bonitinho. Pronto. Ele vai fazer uma ligação. O nitrogênio está aqui, ó, com 2. Perfeito, ó, fechando o 5. E aí, por que eu estou colocando assim? Porque esse oxigênio só vai fazer uma ligação. Beleza?
Ele vai fazer uma ligaçãozinha só. Por que ele vai fazer uma ligaçãozinha só? Vou fazer aqui, ó. Essa bolinha aqui embaixo é esse eletrinho a mais que ele está representando no íon. Então aqui faz uma ligação. Show? Então a gente vai ter essa condição aqui, ó. Nitrogênio fazendo a dupla O e fazendo uma simples com oxigênio. Porém, essa ligação aqui, na verdade, ela está em ressonância. Então você vai ver até algumas representações que o cara bota assim, ó, um pontilhado, para dizer que ela pode estar se alterando aqui. Assim como no íon nitrato, beleza? No nitrato também rola. Então, essa geometria ela é angular, né? Então, já que a gente tem aqui, ó, né, um composto, né, com um parzinho de elétron livre, acabei apagando aqui, parzinho de elétron livre, então ela fica angular, como está na letra B. Show? Então, galera, eu achei essa questão difícil de geometria, tá? Porque são casos, como eu falei, não muito comuns nos vestibulares, beleza? Então, qualquer dúvida aí, manda a mensagem que a gente troca a ideia. Valeu?